Isso, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. Né? Esse é um princípio tributário, ou seja, a gente vai... Tem questão CESP cobrando justamente esse princípio, não é? E esse aqui, diversidade da base de financiamento. Diversidade da base de financiamento, e o outro diz respeito à gestão. Muito massa? Muito massa. Legal. Já que a Previdência é parte da Seguridade, existem aqueles princípios que são os mesmos. Olha só, Previdência, não trate diferente. Previdência, olha, seja seletiva na distribuição. Previdência, ó que massa, seja, na verdade, tenha o princípio da irredutibilidade, mas aqui, já na própria disposição legal, fala de manter a capacidade aquisitiva. Isso. É no próprio princípio que já pressupõe o reajustamento. Tanto na Lei 82.13 diz que deve se manter o poder aquisitivo, e na Lei 82.12 diz que deve se manter o valor real. Então aqui, no próprio princípio, em relação à Previdência, já subtende-se, já está aqui implícito os reajustamentos anuais, ok? Vamos lá, dá uma olhada, qual é o daqui? Já não sei, vamos lá, aqui, caráter democrático, descentralizado, quadripartite. Quais são os três aqui? Rapidamente, é universalidade de participação nos planos previdenciários, que diz respeito à Previdência ser de regime geral, protege todos os trabalhadores, excetuando os excluídos. Benefício tem que ter valor no mínimo, salário mínimo, mas desde que substitua a remuneração de trabalhador. E os salários de contribuição que serão utilizados no cálculo de valor de benefício, eles devem ser corrigidos. Galera, tem questão CESP que iremos fazer agora, que fala justamente dessas passagens aqui. Tem uma questão mesmo que fala dessa aqui. Salários de contribuição devem ser corrigidos quando do cálculo do valor do benefício. Porque todo mundo sabe que no valor dos benefícios se faz uma média, não é? Das maiores remunerações do segurado. Beleza. Vamos nessa. Vamos nessa? Vamos nessa. Bora. Letra B. A assistência social atende os hipossuficientes por meio da concessão de benefícios independentemente de contribuição. Beleza. Essa aí é correta. E aí a gente vê uma característica da banca CESP, que de vez em quando ela vai pegar essas palavrinhas aí. Hipossuficiente. É aquela pessoa com dificuldade financeira, enfim, aquela pessoa que está ali na camada mais pobre. Tá certo? Tá aqui também, claro, tá. É porque eu acabei esqueci de botar, não é? Previdência complementar facultativa custeada por recursos adicionais. Isso, vai ter até uma questão sobre isso que fala. Aí, ó. Aí, ó. Não colou. Vai ter que vir aqui na frente para ganhar livro. Vamos lá. Letra C. No Brasil, a Seguridade Social é caracterizada por uma administração democrática e descentralizada, mediante gestão quadripartite, com participação nos órgãos colegiados, dos trabalhadores, empregadores, pensionistas e do governo. Falso. Ora, o que é que está errado aí? Pensionistas. Beleza, não é pensionistas, é o quê? Aposentados. Gente, tem uma coisa que eu sempre recomendo, que eu acho que vale muito a pena, que eu gosto de fazer isso. Semana anterior à prova, vocês já pararam para pensar isso? Ave Maria. Imagine aí, imagine, hoje é sábado, né? Imagine que amanhã, domingo, é a prova. Imagine, coração batendo forte, frio na barriga, perna tremendo. Gente, nessa última semana, uma coisa que eu acho que vale muito a pena, tem alguns pontos da legislação que são muito importantes e a gente está tratando de um deles. Veja, nessa questão aqui, uma palavrinha fez diferença. Então, leia direto o texto da Constituição, para você lembrar das palavras, para você olhar a questão e dizer, peraí, essa vírgula aqui está fora do lugar. Não é? E aí você vai ter muito mais segurança para responder a sua prova, tá certo? Portanto, fica essa dica comigo, assim funciona, eu gosto de fazer isso, essa leitura da legislação, naquele momento final, assim, eu quero conhecer as palavras, isso aqui eu quero conhecer até as palavras, eu acho que vale a pena. Vamos nessa. Então, letra D.
O princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais sempre norteou a Seguridade Social brasileira e, desde a criação da Previdência Social no país, não há discriminação entre trabalhadores urbanos e rurais. Ora, isso está errado e fica fácil a gente perceber isso quando a gente estuda lá aquela parte da evolução histórica da Previdência Social. A gente vê que a Previdência Social, qual é o marco inicial da Previdência Social no Brasil? É a Lei Eloy Chaves, que é de quando? Que é lá de 1923, que criou a Caixa de Aposentadoria e Pensão em cada uma das empresas ferroviárias então existentes. Então a Previdência começa com os ferroviários, vai progressivamente sendo expandida para outras categorias, mas sempre com trabalhadores urbanos. A Previdência Rural, o que a gente chamou de Fundo Rural, só veio surgir em 1963, 40 anos depois. Então, só esse lapso temporal já nos mostra que houve sim uma grande diferença de tratamento entre a população urbana e rural, e foi isso que a Constituição quis impedir, colocando lá esse princípio da uniformidade e equivalência. Beleza? Massa. E aí, Bruno, tá tudo certo aqui? Vá lá, viu, velho? Olha, consulte a dúvida 337 que você vai ter essa resposta. Vamos nessa. Letra E. Para que o usuário possa usufruir dos serviços públicos de saúde, será necessária a contribuição mensal ao SUS. Sopa no mel, não é? Sopa no mel. Só que todo mundo acerta. Sopa no mel, todo mundo acerta. Vamos lá. Questão número 2. Então a resposta da primeira foi letra B, não é? B de bola. Flaviano, bora pular a correta. Bora pular a correta. Tudo bem? Beleza. Bora. A Previdência Social é regida por princípios que foram consolidados na Lei 8.212 de 1991. Entre esses princípios, encontra-se o princípio do cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição nominais. Olha que massa. Salários de contribuição devem ser corrigidos quando da feitura do cálculo. Lembrando que o índice utilizado para a correção dos salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício é o quê? O INPC. Beleza. Então, letra C. Pula B, pula B. Da Previdência Complementar Facultativa, custeada por parcela das contribuições sociais previdenciárias. Como é? Como é? Hein? Errado. Tem que ter contribuição adicional. Se a pessoa quiser participar da Previdência Complementar, lembrando, Previdência Complementar, artigo 202 da nossa Constituição. Previdência Complementar é o quê? É privada, tá certo? E é facultativa. Além de recolher as contribuições lá para o regime geral, que essas são obrigatórias, se a pessoa quiser participar da Previdência Complementar, vai ter que recolher outras contribuições, vai ter que recolher contribuições adicionais. Letra D. Da universalidade de participação nos planos previdenciários, independentemente de contribuição. Sirina Lata. Ele vai falando, eu só vou falando umas coisinhas. Ele vai sustentando e eu só na brincadeira. Sirina Lata, letra D. Do valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, superior ao valor do salário mínimo. Não inferior ao salário mínimo. Isso aí é uma coisa que a gente não pode ter dúvida. Não inferior é diferente de superior. Tá certo? Vamos ficar ligado nisso aí. Flaviano, deixa eu dizer, olha então, princípio, benefício, salário mínimo. Mas se a gente falar assim, benefício tem que ter valor, salário mínimo não é de tudo verdadeiro. Porque a rigor é benefícios que substituam o rendimento, a renda, a remuneração do trabalhador. Então, portanto, existem, a contrário, não é? De interpretação contrária, existem benefícios que não substituem. Quais são eles? Quais são? São dois. Salário família e auxílio acidente. E aí se liguem, esses dois benefícios, como eles não substituem o rendimento do trabalho, eles podem
ter a renda mensal inferior ao salário mínimo. Eles complementam remuneração de trabalhador. Então, beleza. Então, essa foi a letra E, ela é falsa. Então, portanto, resposta da questão B de bola, que está dizendo o quê? Da preservação do valor real dos benefícios. E aí vale observar o que Ítalo falou. Olha para o enunciado está mencionando o quê? Os 82. princípios da Previdência Social. Então, de fato, lá na Lei 8.212, está falando em valor real. Tá certo? Então, tranquilo, questão número 2 é letra B. Vamos lá na questão número 3. Vamos nessa. Com base nas normas constitucionais que tratam do conceito da organização e dos princípios da Seguridade, assinale a opção correta. Vamos nessa? Letra A. A Constituição estabelece o caráter contributivo, filiação obrigatória da Seguridade Social e determina a observância de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Verdadeiro ou falso? Falso, siri na lata, porque não é Seguridade Social, é Previdência. Beleza, dentro da Seguridade, a Previdência é contributiva, mas saúde e assistência social, não. Beleza. Letra B. Nos termos da Constituição, a Previdência Social brasileira, mediante regime geral, concederá os benefícios de salário família e auxílio creche aos dependentes dos segurados de baixa renda. Verdadeiro ou falso? Essa é a sopa no mel de verdade, não é auxílio creche, é auxílio reclusão. Mas observem, mas peraí. Mas ó, essa é uma observação importante. Perfeito. E vale aquilo que a gente falou aqui há pouco, ó. Por isso que a gente tem que ler a Constituição. Porque embora tecnicamente você esteja correta, o salário família não é devido ao dependente, é devido ao segurado. De baixa renda. Mas é ao segurado de baixa renda em função do número de filhos com até 14 anos que ele tenha. Porém, é assim que está escrito na Constituição. Flaviano, isso, perfeito. Deixa eu só complementar o que você está falando, para ir assim sustentar de uma forma bacana também. O problema é o seguinte, ela está certa, você está certo, o texto constitucional é aquele, salário família, auxílio reclusão, devido aos dependentes, mas você tem que responder conforme a questão pede. Observe o caput da questão, lê aí você mesmo, diz aí. Ponto, então para. Com base nas normas constitucionais, então se tivesse aqui auxílio reclusão, era verdade. Ok? Então a gente vai entender se é de acordo com o texto constitucional, de acordo com o que dispõe o artigo 201, à luz da Constituição, você vai dizer que salário família é devido ao dependente de baixa renda. Dependente do segurado de baixa renda. Beleza? Então, valeu, Flaviana? É isso mesmo? Não, isso aí. Tranquilo? Então, letra B, o auxílio creche não faz parte, não é? Do rol dos benefícios. Letra C. Ao contrário do que ocorre em outros países, no Brasil, o benefício de pensão por morte do segurado, homem ou mulher, só é concedido ao cônjuge ou companheiro, não aos dependentes. Tá falso. E aí a gente também, isso está expresso lá no artigo 201 da Constituição, que diz que é devida a pensão por morte ao cônjuge, companheiro e dependentes. E a gente vai ver aqui também a relação dos dependentes que estão lá previstos na Lei 8.213, aquelas 3 classes, enfim. Então a gente sabe que não é apenas ao cônjuge e ao companheiro, é também aos demais dependentes. A rigor, a Constituição peca de novo na redação quando coloca companheiro, cônjuge e os dependentes, já que companheiro e cônjuge são dependentes. Não é? Perfeito. E ela já fala antes também, fala antes da causa morte, então não precisaria repetir, mas enfim, é texto constitucional. Vamos lá, letra D. A aplicação do princípio da seletividade e distributividade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais objetiva a correção dos equívocos da legislação previdenciária anterior com a eliminação de qualquer discriminação entre os trabalhadores urbanos e rurais. Verdadeiro ou falso? Falso, porque qual é o princípio que faz isso? O princípio, equivalência. Equivalência e uniformidade. Beleza? Vamos nessa, então, portanto, é falso. E aí a resposta da questão, não é? Em virtude do princípio da equidade,
na forma de participação no custeio, é possível, no âmbito do regime geral, a estipulação de alíquotas de contribuição social diferenciadas de acordo com as diferentes capacidades contributivas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo, beleza. Não é? E se a gente for percorrer a legislação de custeio, e aí quem fez o curso lá Se Joga Vidas com Flaviano viu isso, não é? Se a gente for percorrer, tem várias situações que a gente percebe o princípio da equidade na forma de participação atuando. Por exemplo, posso falar? Claro. Pô. Por exemplo, empresa, empregado. Qual é a alíquota maior de contribuição? Da empresa, porque o pressuposto é de que o empregador tem maior capacidade contributiva do que o seu funcionário, ainda que possa não ser verdadeiro, mas esse é o pressuposto. Então, portanto, observando. Que outro exemplo bacana e clássico na legislação e que vai cair na sua prova do MEI, do microempreendedor individual. Então, se a gente for pensar, ele é uma empresa, ele é equiparado à empresa, não é assim? Artigo 12 do decreto, então, rapidinho, posso ir aqui? Deixa eu fazer aqui. Se a gente pegar uma empresa, regra geral, se a gente pegar uma empresa, vamos lá, deixa eu só fazer aqui, isso. Se a gente for desenhar uma empresa, todo mundo conhece, né? O desenhozinho da minha empresa, tudo certo. Isso é uma indústria, isso é poluindo o meio ambiente. Essa empresa vai ter o quê? Folha de empregados, não é? Bem, a gente sabe quais são os trabalhadores que podem estar prestando-se. Por exemplo, uma doméstica pode estar aqui, sim ou não? Não. Um facultativo pode estar aqui? Calma lá, muita calma. Um estagiário pode. Pode. Mas vamos lá, então vamos lá. A empresa, folha, depois a gente vai chegar nesse ponto. Folha, a empresa, no geral, ela contribui com 20% sobre folha. Mas se a gente pegar aqui uma pequeníssima empresa, que empresa é essa? Olha o tamanho da miséria. Isso é um microempreendedor individual. Mas olha que interessante, ele também tem folha. Só pode ter um. Isso. Mas a base é a mesma, observem. Qual é a alíquota aqui, pessoal? 3%. A alíquota 5% é dele como segurado. Microempreendedor, que é uma pessoa física, mas aqui ele está equiparado à empresa, a alíquota é de 3% sobre a folha de empregados, enquanto a empresa, 20% sobre folha. Qual é o princípio que rege essa possibilidade aqui? O da equidade na forma de participação no custeio. Cai em prova, hein? Isso aqui cai em prova fácil dessa forma. Então, já que alguém falou, o microempreendedor aqui, ele também é segurado, ele é também equiparado à empresa e ele é segurado, enquadrado em que categoria? Contribuinte individual. E é dada a ele a opção de contribuir com 5% sobre base definida. Salário mínimo. Muito massa. Lembrando que o MEI ele vai recolher 5% sobre o salário mínimo, mas ele não faz jus a um benefício. Qual é? A aposentadoria por tempo de contribuição. Beleza? Massa. Esse pessoal assistiu aula no Se Joga Vídeos. Se Joga Vídeos. E aí, na verdade, a gente respondeu também a questão 4, né? Que é a questão 4, ela diz, excetuados determinados setores da economia, verifica-se no financiamento da Seguridade Social que os empregadores em geral pagam uma contribuição previdenciária incidente sobre folha de remuneração de pessoal em percentual superior ao deduzido dos vencimentos dos trabalhadores respectivos. Essa diferenciação decorre lá da equidade na forma de participação no custeio. Letra E, via de regra, a contribuição da empresa ela é de 20% sobre o valor da remuneração, enquanto se a gente falar em empregado e trabalhador avulso, as contribuições devidas por eles são de quanto? 8%, 9% ou 11%, a depender do salário de contribuição. Nessa mesma linha, a gente pode também encontrar uma questão mostrando o seguinte, olha, a base de cálculo da contribuição devida pela empresa, ela não tem limite. Já a base de cálculo da contribuição devida pelo segurado, ela fica limitada àquele valor máximo, não é, de R$ 4.600 e poucos reais. Então, o que é que justifica? Qual é o princípio que justifica essa diferenciação? O mesmo princípio da equidade na forma de participação no custeio. Então, a questão número 3 e a 4, letra E, ambas, não é? Exatamente. Beleza. Então, a questão número 5 diz assim, bem, fácil, não é?
Prova fácil. Alguém erraria alguma questão aí, sim ou não? Falem a verdade. Verdade, sinceridade. Erraria ou não? Então vamos lá, questão número 5. Com relação à origem, à evolução legislativa, aos princípios constitucionais e à organização da Seguridade Social no Brasil, julgue o próximo item. Bacana isso aqui, não é? Diz assim: a Seguridade Social rege-se pelo princípio constitucional da solidariedade. Bem, se parasse aqui a assertiva, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, se a gente pegar essa mandala que faço, na verdade tem um outro princípio aqui, não é? Que norteia tudo isso, não é? Que norteia tudo isso aqui, que é justamente o princípio da solidariedade, que a gente vai encontrar o seu dispositivo expresso no artigo 3º da Constituição Federal. Perfeito. Né? Então, ó que bacana, só antes de resolver a questão, Flaviano, esse princípio da solidariedade que norteia o sistema de seguridade como um todo, o sistema de previdência como um todo, ele, digamos que ele é anterior aos princípios expressos no artigo 194, ou no artigo 2º ali da Lei 82.13, enfim. Esse princípio da solidariedade ele é muitíssimo interessante. Primeiro, porque ele é expresso, ele está no artigo 3º da Constituição, ok? E depois porque tem algumas consequências em relação a ele, práticas, ainda que a gente não veja no artigo 194, mas tem consequências práticas em relação ao princípio da solidariedade. Eu posso listar aqui duas, vou pensar em duas aqui agora. Por exemplo, uma pessoa se aposenta, questão de prova, uma pessoa se aposenta pelo regime geral, mas se aposenta novo, não é? Se aposenta novo, uma mulher, um homem, se aposenta novo e decide retornar ao mercado de trabalho. Essa pessoa continua contribuindo? Sim ou não? Sobre o benefício? Não, sobre a remuneração da sua nova atividade. Mas vem cá, para que zorra, se a pessoa está aposentada e os benefícios, regra geral, são inacumuláveis? Princípio da solidariedade, não é? Então é o princípio, ele não contribui para si, não é? Então, olha a outra consequência prática em relação ao princípio da solidariedade. Ele determina, o princípio da solidariedade, que o sistema contributivo da Previdência, ele não é de capitalização, ele é de... Meu irmão, aí o bicho pegou. Ele é de repartição. O que isso significa? Que a pessoa não contribui para si. Aquele valor não fica capitalizando para daqui a 30 anos eu tê-lo de volta em forma de benefício, não. O segurado, ele contribui e esse valor é utilizado hoje para pagamento de benefícios de uma, geração anterior, que já hoje é aposentada, enquanto ele está em atividade. Então, o princípio da solidariedade traz, por exemplo, essa consequência e traz uma outra. Vamos pensar numa outra? O futuro será incerto. Seu nome é Mercedes 1, Mercedes 2... Mercedes. O nome dela é Mercedes. Mercedes. O nome dela é Mercedes. Mercedes, é isso mesmo. O futuro será incerto. Não a prova do INSS. Essa é certa. Essa é certa. Exatamente, também concordo, Mercedes. Vamos lá, deixa eu dizer mais uma consequência em relação ao princípio da solidariedade. Mais uma. Por exemplo, um trabalhador, a gente falou logo aqui no início, um trabalhador no seu primeiro dia de trabalho sofre um acidente, não verteu nenhuma contribuição e ainda assim será aposentado por invalidez indefinidamente. Quem é que está pagando? Quem é que está pagando? São as outras pessoas, é o sistema contributivo de repartição. Então, portanto, caindo em prova o princípio da solidariedade, dá uma lida com cuidado, porque é verdadeiro. Excetuando nessa questão, porque ele vai adiante e aí diz o erro. E é interessante observar o seguinte, gente, o CESP gosta desse princípio da solidariedade, tá certo? Se a gente observar, ele está lá no artigo 3º da Constituição, e ele é macro, porque na verdade a Constituição diz assim, que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, é daí que a gente retira, digamos assim, esse macro princípio da solidariedade. E aí a prova muitas vezes traz essa expressãozinha que Ítalo mencionou aqui, que é interessante a gente lembrar, a questão do pacto geracional. Então fala assim, pacto intergeracional e pacto intrageracional. E eu tenho uma brincadeira que eu sempre faço com meu pai e com minha mãe. Eu digo, olha, se ligue, quem está pagando a aposentadoria de vocês sou eu. E a lógica é essa. Quem está trabalhando